Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você irá ouvir esse áudio, mas seja qual for o horário, foi esse mesmo que Deus escolheu para te abençoar. A palavra de Deus hoje para nós fica lá em 1 Reis, a partir do versículo 8. Fala sobre a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, me peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém, graças a Deus. Então, amados, aqui Deus nos mostra a providência de Deus na vida daqueles que o amam, que ele o ama e que ama a Deus também, né? A vida de Elias e a vida daquela viúva. Tem muitas mensagens, tem muitos ensinamentos para nossas vidas aqui. Elias, como homem de Deus, estava ali naquele tempo difícil, tempo de crises. A terra não chovia há muito tempo. Elias, eu falei num vídeo que eu preguei aqui a respeito de Elias, que foi alimentado pelos corvos, né, lá no ribeiro de Quirite. E ele ficou ali, Deus enviou os corvos de manhã com pão e carne, e à noite também com pão e carne para sustentá-lo. E ele tomava da água daquele ribeiro. Mas chegou um momento que aquele ribeiro secou. Né? Aquele ribeiro não tinha nascente própria. Aquele ribeiro era sustentado pelas águas que desciam, né, do degelo das montanhas. Então aquela água acabou, o ribeiro acabou secando por não ter, né, fonte própria. Então, o que acontece? Deus enviou Elias, quando acabou aquela fonte ali, Deus enviou Elias para uma viúva em Sarepta de Sidom, né? Aquele lugar também que estava muito seco, a situação lá estava difícil também, mas Deus, Ele olha para os que têm fé. Ele olha para aqueles que sabe que vai obedecer a palavra dele. Então, amados, Deus falou para Elias: Elias, vai-te para Sarepta, que eu vou vou te usar uma viúva lá para te sustentar. E assim Elias fez. E chegando lá, Elias viu aquela mulher apanhando lenha, e ele chegou e falou assim: dá-me um pouco d'água para me beber e depois faz um bolo pequeno lá e traz para mim. Ela falou assim: Senhor, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada aqui, só um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para o meu filho e para mim comermos e vamos morrer, porque acabou, não tem mais nada. A coisa tá séria, a fome estava extrema na terra, gente. A fome estava extrema. Então, o que Elias respondeu àquela mulher? Ele falou assim: tudo bem, vai e faz do jeito que você falou, mas primeiro faça um bolo para mim e traga até mim.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: não vai faltar a farinha da panela e nem azeite na botija, até que chova sobre a terra. E assim aconteceu. A mulher foi lá, obedeceu, fez do jeito que Elias falou. E, segundo a palavra que Deus mandou o profeta falar com aquela mulher, aconteceu. Não faltou comida para os três, para ela, para o seu filho, para o profeta, até que Deus fez chover sobre a terra. Então, queridos, o que Deus quer nos dizer? Que Deus, ele cuida de todos aqueles que têm o buscado. Você não precisa ficar desorientado, não. Você não precisa ficar entrando em depressão, não, em angústia. Você não precisa ficar desesperado. Você crê em Deus. Se você não crê, passa a crer agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus não vai te desamparar. Deus não desampara ninguém. Você vê que aquela situação lá não tinha ceasa, não tinha. A terra estava extremamente seca, igual hoje nós temos aqui, às vezes falta muitas coisas aí no Brasil e tudo, mas se você for no Ceasa, se você for nos agricultores, tem muita coisa, né, que os agricultores jogam fora, que no Ceasa joga coisas fora, assim, que tem condições de ir para as bancas vender, mas por motivo que a gente desconhece, eles jogam fora. Então não era isso não, lá não tinha nada mesmo, a terra nem graveto tinha. A Bíblia diz que ela ia pegar 2 gravetos, duas lenhas, 2 gravetos, né, para acender o fogo, para preparar aquela comida ali, e ia morrer porque não tinha mais nada. Então, queridos, Deus, o que Deus quis fazer com essa situação? Deus enviou Elias ali para ser sustentada por aquela mulher e para abençoar a vida daquela mulher. Mas o que acontece? Qual foi o mistério aí? Qual foi a chave da vitória aí? A fé, a obediência dela. Muitas vezes é a obediência. Ela não teve medo de obedecer a direção do profeta de Deus vindo pelo profeta para ela. E qual foi a direção? Ela falou assim, quando o profeta pediu ela um pouco de água e um pedaço de pão, ela falou assim, não tem, senhor. Ela foi buscar água, mas dar o pão, ela falou assim, não tem. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, o Senhor teu Deus, que só tem um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para mim comer mais meu filho, depois acabou tudo. É a última refeição. Então, queridos, Elias falou para ela assim, faz primeiro um bolo para mim. Aquilo ali queria dizer que ela tinha que fazer primeiro para Deus, que ela tinha que consagrar aquele primeiro para Deus fazer o quê? O milagre do acréscimo, da multiplicação, da providência divina, para não secar aquela fonte ali, aleluias. Não secou aquela fonte, ela foi lá, obedeceu o profeta, fez o bolo lá, um bolo lá pequeno pro profeta, foi lá, levou para ele comeu e depois fez para ela. E quando ela voltou lá, que ela foi ver a panela, a farinha tava lá, ó, a panela tava cheia, entornando de farinha e a botija lá de azeite, porque é milagre, Deus faz, é milagre, gente, é milagre. Então, queridos, Deus quer fazer conosco. Em nome de Jesus, nesse momento, receba essa palavra no seu coração. Tira o medo. Faça primeiro para Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Deus, não deixa Deus para trás, não. Às vezes a gente fala em Deus, mas Deus está lá no último da fila na vida da gente. E em primeiro está todos os problemas. Em primeiro está todas as outras pessoas. Em primeiro está todas as outras coisas. E o Senhor está lá no final da fila. Não. Tira o Senhor do final da fila de sua vida e coloca o Senhor primeiro, no trono do seu coração. Deus quer sentar entronizado no seu coração. Começa agora a colocá-lo em primeiro lugar. Seja em todas as áreas da sua vida. Eu estou muito aflita, eu estou muito desesperada. Não temas, crê somente.
Quando Jairo estava naquele desespero lá, porque a filha dele estava à morte, foi atrás de Jesus lá. E quando ele chegou lá e falou: Senhor, minha filha está à morte, vão lá em casa. E Jesus falou: Vamos. Mas no meio daquele. No processo ali da ida, Jesus demorou, porque tinha muita gente ali no caminho dele, ele atendendo. E chegou umas pessoas e falou com Jesus: Ó, Jairo, não incomoda mais o Senhor, não incomoda mais o mestre, não, porque a sua filha já está morta. E o Senhor não atentou para aquilo, falou: Jairo, não temas, crê somente, aleluias. Então, queridos, Deus está falando para você, seja qual for a situação que você já está vendo que já morreu, Deus é poderoso para ressuscitar. Ressuscitar sua fé, ressuscitar suas forças, ressuscitar sua família, sua vida, a vida de seus filhos, de sua esposa, de seu esposo, seu parente, sua vida espiritual, sua vida ministerial, sua vida financeira, sua vida profissional. Seja o que for, faça primeiro para Deus, faça com amor. Seja nas suas finanças, seja na sua vida, em adoração a Deus, seja o que for, coloca Deus em primeiro lugar. Não feche o coração para Deus, não feche as mãos para Deus, não fecha nada para Deus, deixa Deus entrar e ficar à vontade na sua vida. Não temas tudo isso que está acontecendo, não. Coloca Deus na sua frente, em primeiro lugar. Que isso aí você vai tirar de letra, porque é Deus quem nos protege, é Deus quem nos livra, é Deus quem cuida de nós, é o Senhor Jesus que nos comprou com teu sangue. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, passe até agora para você estar no esconderijo dele, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da mão poderosa do Altíssimo. Então, meu amado, minha amada, meus queridos que estão aí, não temas. Crê somente. Deus usou Elias naquele tempo difícil, cuidou de Elias e usou Elias para ir até aquela mulher para abençoar. Às vezes, nós ficamos pensando de onde vem o socorro do Senhor, né? O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, nós ficamos pensando assim, humanamente falando, como é que nós, de onde vem o socorro? Às vezes, querido, quem vai nos socorrer, quem vai nos abençoar, não são pessoas cheias do dinheiro, não. Vamos dizer financeiramente. Não é aquela pessoa que está no estado maravilhoso, não. Às vezes é outra pessoa simples, que está até em situação difícil, ela vai tirar do pouco dela e vai te abençoar. Mas o que é o mistério de Deus aí? O que acontece? É porque é dando que se recebe. Quando aquela pessoa tira do pouco que ela tem e faz primeiro para Deus, primeiro ela tira e abençoa a Deus, primeiro ela tira e coloca a sua fidelidade no altar de Deus, primeiro ela tira e abençoa aquelas pessoas que Deus mostrou ela para abençoar. E depois a bênção da multiplicação vem sobre a vida dela. E dá para ela a casa dela, ela abençoa as mais pessoas, até que Deus dá uma provisão enorme, grande para ela. Então, queridos, que o Espírito Santo do Senhor possa te dar um entendimento bem mais adiantado, largo na sua mente, a respeito dessa palavra. Fica com essa palavra. Olha, que Deus abençoe você. Não temas, não fica com medo, não. Entrega sua vida de fato e de verdade nas mãos do Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar e siga a direção dEle, que Ele vai te dar vitória. Como aquela mulher seguiu a direção de Elias, do profeta. E Deus deu a vitória para ela, para o profeta e para a família dela e assim por diante. Então, queridos, compartilhe essa palavra. Dê seu like, deixa seu amém, seu nome para oração e se inscreva, ajuda a evangelizar. Talvez é isso que Deus está querendo que você faça, né? Nesse momento. Talvez não é de pessoas enormes que você está esperando receber a vitória, mas através desse gesto
é que Deus vai te abençoar. Amém. Fique com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu já coloquei nossas vidas diante do Senhor, a vida dessa pessoa aí, da sua casa, sua família. Ó Deus, eu não sei o que ela se passa, mas com certeza o Senhor sabe. Entra com providência agora, meu Pai. Desperta a fé nesse coração. Desperta a fé com atitude, que ela possa ouvir a direção do Espírito Santo e atender e obedecer para que o milagre venha acontecer na vida dela. Não deixa ela reter o milagre, não deixa ela bloquear o milagre por suas atitudes, por não agir a sua fé. Em nome de Jesus, eu profetizo a vitória, a determinação no coração, na vida dela, na casa dela, na família, que o Senhor entra com poder e graça e faça infinitamente mais.